Boa tarde a todos, todas, né? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa sem mistérios. Hoje nós vamos continuar com os slides da última aula, do dia 21 de abril. A aula passada foi atividade avaliativa 1. Parabéns às meninas aqui que fizeram a tarefa, né? A atividade, já conferi aqui. Todo mundo de parabéns. Hoje é a nossa penúltima aula. Próxima aula, próximo sábado, terá aula normal. E daí, no dia 30 de maio, vai ser a atividade 2, tá? Atividade avaliativa 2. Vai ser do mesmo jeito, né? Eu mando lá no grupo, vocês resolvem, respondem por e-mail, tá? E aí eu mando o gabarito para vocês conferirem. Vocês aí que Daniela, Giovana, Isadora, Rita, Sara, Victória, foram bem? Conferiram o gabarito? Boa tarde, professora. Sim, Conferi bem rapidinho. Foram bem? Eu não conferi, professora. Eu vou Sim. conferir. Confere, Eu também sim. não vi. Eu vi algumas que eu acertei, mas eu não vi tudo também, não. Aquelas questões fui eu que fiz. Eu fiz para a prova do Ministério Público, para residentes, ou seja, estagiários, para eles trabalharem no Ministério Público. Então, foi feito um concurso, né, pela FAPEC. É do ano passado, tá, gente? E aí, o nível da prova é considerado um nível fácil para mediano. Por isso que é interessante que vocês confiram, vejam, né, como é que vocês foram, tá certo? Deixa eu só conferir aqui o pessoal que chegou. Boa tarde, Enzo. Boa tarde, Letícia. Conferir se vocês fizeram tarefa. Boa tarde. Alô. Fez tarefa, Enzo fez, parabéns. Fiz. Letícia também fez, parabéns. Todo mundo de parabéns, né? Vocês são nota 10, pessoal. Então vamos lá. Estava só esperando aqui aguardar. Vou compartilhar os slides. Abrindo os slides da última aula, que é os slides da aula do dia 21. Eu tinha terminado minha aula nas conjunções. Estava lá no slide 20 e poucos, né? 21. Só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Apareceu aí para vocês, pessoal? Apareceu? Estou compartilhando a tela? Sim, apareceu. Sim. Apareceu. Então, vamos lá. Aula passada, nós terminamos aqui, nessa parte das conjunções. Eu só vou retomar esse pedaço aqui, essa parte da conjunção, porque, na verdade, as conjunções são de extrema importância. E nós precisamos memorizá-las, não tem outra palavra, tá, gente? Porque são palavrinhas, né? São mais ou menos 120 palavrinhas. Não significa que vocês precisam memorizar todas essas palavras, mas precisa saber como usá-las, e quando vocês se depararem com elas, vocês precisam identificá-las. E ao escrever o texto, ao produzir um texto, vocês precisam usá-las de forma correta e sem repetição. Por que eu não posso repetir? Porque nós temos mais de 120 conjunções. Quando você ficar repetindo só o e, o mas, o porém, o assim, significa que você tem pobreza de vocabulário e também falta de estudo. Por quê? Se nós temos mais de 120 conjunções,
como é que justifica que você só usa 2, 3? Entendeu? Então, nós precisamos memorizar pelo menos uma meia dúzia de cada tipo. Para quê? Para poder usá-las sem repetição e de forma correta, tá? Então, assim, as conjunções, elas entram no que nós chamamos de elementos coesivos, ou seja, na coesão. Elementos coesivos também entram os pronomes, os artigos, as conjunções e as preposições. Então, esses 4 itens, a gente chama de classes de palavras, nós consideramos como elementos coesivos. Então, aqui eu tinha falado já aula passada, só vou retomar 4 ou 5 slides para a gente prosseguir com a aula de hoje. Então, a coesão por conjunção, ela tem a função de ligar uma frase a outra, um parágrafo ao outro, tá? Então, nós temos 2 exemplos aqui, ó. Como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Nós não sabemos quem é o culpado, mas ele sabe. Então, nós temos aqui a coesão por conjunção. Só um pouquinho que está travando aqui. Pessoal, alguma pergunta enquanto destrava aqui? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, doutor. Então, as conjunções coordenativas, o que é coordenativas? Coordenativas vem de coordenação, de coordenadora, de quem manda. Dentro da escola, nós temos os coordenadores que mandam nos professores. Só para vocês gravarem, tá? Só para vocês gravarem assim. Coordenativa vem de coordenada. Então, as coordenativas, elas mandam, elas são independentes. Uma frase não precisa da outra, porque a coordenadora é a chefe. Eu falo assim, né, para vocês gravarem. Então, nós temos 2 tipos de orações coordenadas. Nós temos as orações coordenadas sindética ou sindéticas, que usa conjunções, e assindéticas, que não usa conjunções, tá bom? Vamos ver? Então, nós temos aqui dentro das orações coordenadas sindéticas as aditivas, que expressam soma, as conjunções adversativas, que expressam oposição, as conjunções alternativas, que expressam alternância, as conclusivas, que expressam conclusão, explicativas, que expressam explicação. Então, nós temos aqui. Eu quero que você não precisa abrir o microfone, mas eu quero que vocês leiam comigo aqui, ó. Vamos ler juntos. Aditivas, nós temos o e, mas ainda, mas também e o nem. Exemplos: gosta de chocolate, mas também de vegetais. Então, eu adicionei, é uma soma, ó. Eu gosto de chocolate e também de vegetais. Próxima, adversativas. Lê comigo aí em voz alta. Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto,
porém e todavia. Correu muito, no entanto, não conseguiu chegar. Ou seja, mas, entretanto, contudo, não adiantou correr, que ele não conseguiu chegar, tá? Então, a adversativa, ela expressa contrariedade. Próxima, alternativa. Nós temos o já, o ou, o ora e o quer. Por que que tem assim ou, né? A adversativa, pessoal, porque assim, ou você estuda ou você trabalha. Aí uma mãe fala para o filho, né? Ora você faz isso, ora você faz aquilo, né? Quer você estude ou quer você trabalhe, tem que dar conta de tudo. Então, assim, a gente pode usar o ou, ora, eu quer, entendeu? Não ouvia ou fingia não ouvir. Aí nós temos ali a conclusiva. Repete comigo aí, ó. Assim, então, logo, pois, por conseguinte, por isso, portanto. Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. Aí nós temos ali a explicativa. Explicativa. O pois antes do verbo, porquanto, porque e o que. Venci porque sou a melhor cozinheira. Bom, gente, a gente falou um pouquinho da coordenada, agora a gente tem as conjunções subordinadas, que são as subordinativas. Aí lembra do professor que ele é subordinado ao coordenador, não é isso? Então, o professor precisa do coordenador, não é isso? Então, eu falo assim para vocês gravarem. As conjunções subordinativas, elas precisam de uma outra frase para completar sua ideia, o seu sentido, tá? Então, nós temos ali as conjunções subordinativas causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, consecutivas e integrantes. Então, o que que você observa? Que nós temos conjunções subordinativas que uma frase depende da outra. Lembra lá que eu falei que o professor depende do coordenador, tá? Aqui nós temos as conjunções na primeira coluna, desculpa, falei errado. Os tipos na primeira coluna, as conjunções no meio e alguns exemplos à direita. Pessoal, podem ler aí em voz alta? Não precisa abrir o microfone, mas pode ler em voz alta junto comigo, tá? Para você acompanhar e também memorizar. Porque quando a gente fala em voz alta, parece que memoriza melhor, né? Então, olha lá. Causais. Vamos repetir? Porque, pois, porquanto, como, pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como e o que.
Estava bem porque dormi. Então, aqui você vê que expressou o motivo, né? Aí nós temos ali concessivas. Concessivas, ó, embora, só um pouquinho. Repete comigo. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se bem que, apesar de que, nem que e o que. Então, embora ficasse calma, sempre tremia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que a conexão caiu. Eu estou ouvindo. Tá me ouvindo? Eu Estou. estou ouvindo. Estou, professora. Sumiu tudo aqui na minha tela, mas eu vou continuar, tá? Daqui a pouco ela volta. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Ah, então tá bom, vou continuar. Sumiu a tela lá da gravação, sabe? Bom, então vamos lá. Condicionais. Repete aí comigo. Se, caso, quando, quanto, que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Então, olha lá, se tivesse viva, não a reconheceria. Então, condicional expressa uma condição. Conformativa, repete comigo. Conforme, como, segundo, consoante. Aflita como coração de mãe. Finais, para que, a fim de que, porque, no sentido de que, e o que é tarde para que reverta o estrago. Aí nós temos as proporcionais. À medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais, quanto menos, certo? Não gostava de João, quanto mais de Margarida. Tudo bem? Estão me vendo? Estão me vendo? Ou estão vendo o slide, pelo menos? Sim, eu estou vendo. Sim, Eu Pro. estou vendo o slide, professora. Engraçado, ficou tela em branco aqui para mim. Bom, pessoal, continuando. Temporais. Vamos repetir. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal e o que? Então, um exemplo: desaprovou o comportamento do marido assim que soube do acontecimento. Comparativas: que, do que, qual. As ideias chegavam com uma entrega rápida. Consecutivas: que,
de maneira que os fatos eram tão inusitados que tentou escapar. Então, essas são as conjunções. Apareceu aí para vocês a tela da crase? Sim. Sim, para mim apareceu. Tá ótimo. Então, vamos continuar, gente. O emprego a crase, gente, alguns falam que a crase ela não é um acento. Eles falam que é emprego do acento grave, que é indicativo de crase. Então, olha lá, a crase, ela não é um acento, ela não é considerada um acento, uma acentuação. Ela é a contração de duas letras, o A do artigo, tá? Com o A da preposição. Então, nós temos ali, ó, a crase, tá voltando, ó. Só um pouquinho aqui. Voltou minha tela aqui. Muito doido, né? Saiu do ar, voltou. Então, olha lá, a crase, ela é o artigo, os as, na verdade é o a, e nós temos a preposição a, tá? Então, a junção dessas duas que nós chamamos de crase. E aí tem um outro detalhe, pessoal. Nós só usamos crase antes de palavras femininas. Grava isso. Não se usa crase antes de palavras masculinas, tá? Então, olha, aqui eu ensino para vocês crase em forma de dicas, para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui a dica 1. Como a crase é só com palavras femininas, é só substituir a palavra por uma masculina equivalente, e se o a se transformar em ao, é porque deve-se usar a crase. Então, olha a dica 1. Aquela aluna nunca presta atenção à aula. Aí eu fico na dúvida, será que esse aula, esse a, eu uso crase ou não? Aí a dica é que eu substituo por uma masculina. Então vai ficar aquela aluna nunca presta atenção ao ensinamento. Deu certo? Se deu certo soou bem? Sim ou não? Não. Soou. Ela não presta atenção à aula, ela não presta atenção ao ensinamento. Soou bem, deu certo. Então, se soar de ouvir mesmo, ficou legal? Soou bem? Então, usa crase. Olha lá embaixo a última frase. Aquela aluna nunca presta atenção à aula, então vai ter crase. Tudo bem? Entenderam ou não? Sim, Pro. Tá. Próximo. Olha, ó, vou dar mais um exemplo. Estou mandando a revista a ela. Se eu substituir por um masculino e soar bem, não ficar estranho, então eu uso crase. Agora, se soar esquisito, eu não uso crase. Então, olha lá. Estou mandando a revista a ela. Vamos substituir por um masculino equivalente? Estou mandando a revista ao ele. Soou bem? Não. Não.
Não ficou esquisito? Sim. Sim. Então, não usa crase, entendeu? Will, entra novamente que estava travando. Ó, então olha lá. O correto é: estou mandando a revista a ela, sem crase. Vamos ver o exemplo 3? Estou indo à academia. Aí eu estou na dúvida se eu uso crase ou não. Vamos substituir por um masculino. Estou indo ao clube. Soou bem? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu posso usar crase. Estou indo à academia, tem crase, entendeu? Professora, não tem uma regrinha que é assim, você poderia usar o para? Estou indo para a academia, que daí você poderia colocar a crase? Eu já vou falar sobre ela. Ah, ok. Acho que ele está no próximo slide. É que assim, para eu ensinar crase, ao invés de eu dar todas as regras para vocês decorarem, eu prefiro ensinar por meio de dicas, tá? Era muito mais fácil chegar e falar, olha, não se usa crase antes de pronomes pessoais. Ela, ele, nós, eu, tu, entendeu? Mas o importante é você entender para você fazer esse tipo um checklist assim, ó. Eu tenho a palavra feminina. A crase só usa antes de palavras femininas. Ponto final. Só que eu tô com dúvida se vai crase ou não. Então eu posso substituir por uma masculina equivalente. Se soar bem, usa crase. Se ficar esquisito, não usa crase, tá bom? Vamos para o próximo. Agora que está aqui, ó, que você perguntou. Dica 2. Substitua por a. Falei errado. Substitua o a por para a, da ou na e pela. Se não ficar estranho, usa crase. Então, olha lá, ó. Estou indo à academia. Eu quero saber se a tem crase. Então, eu vou substituir. Estou indo para a academia. Sou legal? Então, usa crase. Entendeu? Esta substituição de para a é muito utilizada quando envolve nomes de lugares. Tudo bem? Sim, Pro. Continuando. Na dica 2 ainda, ó. Você vai substituir o a por para a, da, na ou pela. Exemplo 2. Fui à Inglaterra. Substituir por para a. Fui para a Inglaterra. Soou legal? Sim. Sim, então usa crase. Fui à Inglaterra, com crase. Exemplo 3. Fui a Curitiba. Vamos substituir por para ver se soa bem? Fui para Curitiba. Ficou estranho, não ficou? Estranho. Não usa crase. Fui para Cuiabá. Usa crase ou não? Não. Não. Fui para São Paulo. Não usa crase. Não usa crase. Por quê? Porque fica estranho. Dica 3, pessoal. Agora eu posso usar o voar, substituir o voar para volto da.
Então, olha lá. Vou a São Paulo. Volto da São Paulo. Ficou estranho, não ficou? Sim. Hã? Sim. Então, não usa crase. Vou a São Paulo, não usa crase. Mas eu poderia ter testado lá atrás, né? Na dica 2, vou para São Paulo, já não deu. Vou para a São Paulo, ficou esquisito. E outra, na dica 1, gente, São Paulo é palavra masculina. Eu não uso crase antes de palavras masculinas. Ponto final. Fechou? Sim. Ó, o exemplo 2 da dica 3. Substituir o vou a por volto da. Então, olha lá. Vou à Bahia. Substitua por volto da. Volto da Bahia. Ficou bom? Então, usa crase, ó. Vou à Bahia com crase. Você poderia falar também, ó. Vou à Bahia. Vou para a Bahia. Daria certo também, tá? Bom, então agora relembrando aqui, ó. Relembrando, pessoal. Quando usar a crase antes de palavras femininas, lembra disso. Com frases que têm substantivos e adjetivos que solicitam a preposição a, se referindo a algo. Olha o exemplo. Aquela aluna nunca presta atenção à aula. Aí eu fico com dúvida, né? Aquela aluna nunca presta atenção ao ensinamento. Então, usa crase. Devemos obedecer às regras do condomínio. Aí eu, professora Glaucia, também checo. Quem obedece, eu converso com o verbo. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então tem crase, tá? Obedece ao quê? Entendeu? Eu vou dialogando com o verbo. Gente, quando usar crase? 2. Expressões que indiquem horas. Somente no caso de horas definidas e especificadas ocorrerá a crase. Retornaremos à meia-noite, antes de horas. Chegaremos em Vitória às 8 horas. Ah, e um outro detalhe: a crase é esse tracinho para a esquerda, tá? Não é tracinho para a direita, não, é para a esquerda. Às 2 horas da tarde, viajaremos. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo? Tudo certo? Deixa eu só corrigir aqui uma vírgula aqui que faltou. Sim. Bom, então assim, sempre use crase antes de horas, tá certo? Três, locuções adverbiais que expressem ideia de tempo, lugar e modo. Olha isso daqui, gente. Essas locuções adverbiais expressando tempo, lugar e modo, elas já vêm pronta, elas já vêm assim, elas já vêm com a crase. Então, sempre que você for falar à tarde, à noite, tem crase. À direita, à esquerda, tem crase.
à vontade, às claras, às vezes, às pressas, à espera, tem crase, tá bom? Sempre vai ter crase. Repete comigo aí, gente. À tarde, à noite, à direita, à esquerda, à vontade, às claras, às vezes, às pressas, à espera, sempre com crase. Os embalos de sábado à noite, com crase. Vire na próxima à esquerda. Posso falar, vire na próxima esquina, né? Quadra, à esquerda ou à direita. Às vezes, chegamos tarde para o almoço. Tudo bem? 4. Locuções prepositivas. Repete comigo aí. À mercê de, às custas de. Por exemplo, ele vive às custas de sua família. À moda de, à maneira de, à exceção de. O aluno foi aprovado à custa de muita dedicação. Frases que subentendem a moda de ou a maneira de. Leva crase também. Esta situação é a única maneira que vai crase, com palavras masculinas. Ó, bife à milanesa. Vocês sabiam que tem crase, bife à milanesa? Por quê? Porque subentende que é a moda de Milão. Oi, Luciana, fecha o vídeo aí, por favor. Bom, bife a cavalo não leva crase. Por quê? Porque é masculina. Churrasco à gaúcha, a maneira dos gaúchos. Aí nós temos os 5, locuções conjuntivas. À proporção de, à medida que. Olha, à medida que. Então, vocês veem que essas palavrinhas elas já vêm com a crase. Sempre que vocês forem usar essas palavrinhas, ó, à tarde, à noite, ela já tem crase, já anda junto com a crase. À direita, à esquerda, à vontade, às claras, às vezes, às pressas, à espera. À mercê de, às custas de, à moda de, à maneira de, à exceção de. Gente, já anda junto com a crase. Aí agora a gente tem as locuções conjuntivas, que é a proporção de, à medida que, tá? À medida que ficamos mais velhos, aprendemos a lidar melhor com nossas perdas. E o 6, a preposição a com pronome demonstrativo. Ó, sua calça é idêntica à de meu filho, a dele, tá? Aí a gente usa crase também. Aí nós temos o 7, olha, o pronome relativo. Aqui volta nas dicas, né? Nas regrinhas, ó. Os pronomes relativos a qual e as quais vai usar crase dependendo do que vem antes. Então, ó, regrinha.
troca o que vem antes por palavras masculinas. Então, por uau ou aos. Se não ficar estranho, sinal que o a qual ou as quais vai ter crase. Então, exemplo 1, gente. As cidades mineiras, as quais não consigo me comunicar. Aí eu quero saber se usa crase ou não usa crase. Aí eu substituo por uma masculina. Aonde tem cidades, eu vou colocar município. Então, ó, vamos substituir por municípios. Por municípios mineiros aos quais. Então, olha lá. Há municípios mineiros aos quais não consigo me comunicar. Então, não ficou estranho. Então, vai usar crase no as quais. Olha lá o correto lá embaixo. As cidades mineiras, as quais, com crase, não consigo me comunicar. Entrou lá naquela regrinha 1, né? Que eu falei para vocês de substituir por um masculino. Tudo bem? Pessoal, tudo bem até aqui? Perguntas? Tudo bem, professora. Tudo Bom, bem, tudo certo. Continuando. Então, nós temos aqui o exemplo 2. Aquela é a moça a qual lhe falei. Aí eu estou com dúvida se eu uso crase no a qual. Então, eu vou colocar, tiro moça e coloco moço. Aquele é o moço ao qual lhe falei. Então, se não ficou estranho, usa crase. Então, olha lá. Aquela é a moça a qual lhe falei. Usou crase. O 8. Aqueles, aquelas, aquilo. Vocês sabiam que usa crase nessas 3 palavrinhas? Aquele com crase, aquela com crase, aquilo com crase. Vocês já tinham visto isso ou não? Ó, já tinha visto? Sim, professora. Tá. Agora a pergunta é assim, ó. Quando é que eu uso crase no aquele? Se eu conseguir substituir por a este. Aquela, eu substituo por a esta. Aquilo, eu substituo por a isto. Se não perder o sentido, então eu uso crase. Olha o exemplo 1. Voltei. Então, aquele hotel que gostei muito. Aí a minha pergunta, se esse aquele vai ter crase ou não. Voltei então a este hotel que gostei muito. Deu certo? A frase soou legal? Sim. Sim, então olha o correto. Voltei então àquele com crase, àquele hotel que gostei muito. Deu certo? 2. Dediquei àquela mulher esta música. Se eu substituir por a esta e soar legal, soar bem, então tem crase. Olha lá, ó. Dediquei a esta mulher esta música. Soou legal? Então o correto é com crase. Vamos ver ali, ó. Dediquei dediquei àquela mulher esta música com crase. Certo? Se tiver muito rápido, vocês falam, gente. Então, a verdade é assim, ó, o aquele, aquela, aquilo vai ter crase quando eu conseguir substituir por a este e soar legal, a esta soar legal e o a isto e soar legal. Então, se der certo,
vai ter crase. Igual o exemplo 1 aqui, ó. Voltei então àquele hotel que gostei muito, com crase. Dediquei àquela mulher esta música. E o exemplo 3. Refiro-me àquilo que aconteceu no jogo de ontem. Substituir por a isto. Refiro-me a isto que aconteceu no jogo de ontem. Se não perdeu sentido, soou legal, vai ter crase. Olha o correto. Refiro-me àquilo que aconteceu no jogo de ontem. Tudo bem? Bom, o 9. A expressão, gente, à vista. À vista, ela tem com crase e tem sem crase. A gente tem que ver qual que é o sentido. Ó, se for no sentido de vender, vender no sentido de prazo, sabe? Vendo à vista, leva a crase. Leva a crase no sentido de não vender parcelado, ou seja, a prazo. Agora, se for meu olho, a visão, estou vendendo o olho, vendo à vista, ou vendendo o olho, ótimo. E vendando, né, de vendar, olha lá. Vendo à vista, sem crase, tem outros sentidos, como tampar os olhos, olhando a paisagem. Eu estou vendo à vista, estou vendo a paisagem. Ou mesmo vendendo o olho, tá bom? Então, só vai ter crase se for no sentido de prazo, parcela, de pagamento mesmo. Fechou aqui? Agora vamos ver assim, quando não usar crase. Eu não uso crase antes de palavras masculinas. Essa ficou clara, né, gente? Gosto de caminhar a pé. Fala para mim porque esse a pé não tem crase. Fala para mim. Que o verbo caminhar, ele é uma palavra masculina, né? Ele vem de caminho. Não, o verbo ele é unissex. É ótimo essa. Não existe isso, hein, gente? Por favor. Mas é só porque você falou masculina. Gente, o verbo ele não tem gênero ali, ó. Ele tá no infinitivo, ó. Ar, ir, né? Ler, escrever, sorrir. Não é essa a resposta. Procura outra. Ai, meu Deus. Gosto de caminhar a pé. O pé é masculino? O pé. O pé masculino. Ah, então é isso. Por isso que não foi, não usou crase antes de palavras masculinas. Isso. Fechou? Fechou. Vamos lá, no segundo lá. Palavras repetidas, mesmo se for feminina, ó. Precisamos conversar frente a frente. Precisamos conversar cara a cara. Eu brinco com meus amigos, falo tete a tete. Então, tete a tete, cara a cara, frente a frente. Não tem crase. Por quê? Por quê? Palavras repetidas. Porque é repetida. Muito bem. Olha lá, não usa crase antes de verbos, tá bom? Anota aí, gente. Não se usa crase antes de verbos. Minha filha está aprendendo a tocar violão, a ler em braille.
A sorrir com o aparelho. Gente, não usa crase antes de verbos. Agora, eu tenho... Lembra que eu falei agorinha que eu, professora Glaucia, dialogo com o verbo para ter certeza? Ó, vamos lá na análise sintática que eu ensinei para vocês. Aprendendo a tocar violão. Aprendendo o quê? O quê? Objeto direto. A tocar violão. Você entendeu? Por isso também que não usa crase. É outra forma de checar, de verificar. Tudo bem? Próximo. Não uso crase antes de palavras femininas no plural antecedidas pela preposição a. Olha lá. A bolsa de inglês foi dada a quem? Olha lá. Quem dá alguma coisa a alguém. Percebeu a preposição aí? Vou repetir. Quem dá algo ou alguma coisa a alguém. Então, esse a, ele é uma preposição. Então, não usa crase antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Então, olha, a bolsa de inglês foi dada a mulheres brasileiras. Se o a também estiver no plural, levará crase. A bolsa de inglês foi dada às mulheres brasileiras. Então, a primeira escrita quanto a segunda, ela é um estilo de escrita. Eu tenho uma amiga que também é revisora de textos, ela tem esse primeiro estilo de escrita aí, que ela fala dada a mulheres. Eu, professora Glaucia, já tenho o segundo estilo. Eu já coloco no plural, foi dada às mulheres, tá? Então, é estilo de escrita. Mas se você optar pelo primeiro estilo, não usa crase. O segundo estilo usa crase. Ok? Bom, antes da maioria dos pronomes, desejamos a todos. Gente, não usa crase antes de todos. A gente fala muito, né? Bom dia a todos. Não tem crase. Boa tarde a todos. Não tem crase, entendeu? Desejamos a todos um feliz ano novo. Não tem crase. Agora, pronomes que pode usar crase são esses três aqui, gente, ó, o dona, senhora ou senhorita. Ó, eu falei a senhora não me procurar mais. Aí lembra daquela dica? Quem fala alguma coisa para alguém. Eu falei para a. Lembra do para a? Então, eu fiz a checar, eu conferi aqui, ó. Eu falei para a dona Maria não me procurar mais. Eu falei para a senhorita fulana não me procurar mais. Eu falei para a senhora não me procurar mais. Então, tem o para a subentendido. O para a está oculto aqui. Tá certo? Expressões que sugerem ideia de futuro ou distância. A aula terminará daqui a pouco. Então, esse a pouco não vai ter crase. Por quê? Ideia de futuro ou distância. Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas? Tudo tranquilo, professora. Até agora tem me dado muito insight. Que bom. Tá chique, hein? Falando em site. Só podia ser psicólogo.
Ó, antes do dia da semana. Isso aqui também é uma coisa que o pessoal usa muito, né, em documentos assim oficiais, documentos que a gente escreve, né, bilhetes de escola, horários, né, que a gente coloca lá. Antes, não usa crase, antes de dia da semana. Vocês sabiam disso? Olha lá, ó. De segunda a quinta. A escola funcionará de segunda a sexta. Só haverá crase se definirmos o dia da semana. Por exemplo, ó, abriremos somente às terças-feiras. Aí eu estou definindo o dia da semana. Venda de pastel às terças-feiras, né? Então, mas se for assim, num formato geral, ah, eu trabalho de segunda a sexta, eu estudo de terça a quinta, então não tem crase. Não usa crase antes de numeral, olha lá, ó, com exceção das horas que eu falei agora há pouco. Por exemplo, a gente tem algumas leis, né, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alguns decretos, algumas leis que a gente coloca assim, proibido menores, sei lá, deixa eu ver aqui, de 0 a 5 anos. É proibido crianças de 0 a 5 anos no lago, né? Proibido alguma coisa assim, de 0 a 10 anos. Não usa crase antes de números, tá? Só vai usar crase antes de horas. Então, ó, a praia fica a 100 metros daqui. A cidade está a 500 quilômetros. Não tem crase. Bom, agora, gente, toda regra tem exceção, né? A gente tem aqui algumas exceções que são casos específicos que usam crase. Então, por exemplo, antes da palavra terra, usa crase no sentido de planeta Terra. Ou se é a terra dos meus pais, a terra dos meus avós, que a gente chama de localidade determinada. Então, olha o exemplo. Os soldados chegaram à terra. Não tem crase. Por quê? Porque está indeterminado. Eles foram à terra de meus pais. Aí tem crase. Por quê? Porque é uma terra determinada. Os astronautas voltaram à Terra, ou seja, o planeta Terra. A mesma regra para a palavra casa. Se for uma casa qualquer, indeterminada, não tem crase. Mas se for a minha casa, a casa dos meus pais, vai ter crase. Então, olha lá, volta à casa mais tarde. Casa, no sentido de indeterminada, não usa crase. Volta à casa de meus pais. Aí sim, usou crase, por quê? Porque está determinado. Gente, então aqui nós temos ainda a questão dos pronomes, né? Possessivos. Aqui são casos facultativos, que pode ou não usar a crase. Então, olha, antes de pronomes possessivos, minha, né? O meu, teu, seu, dele, dela, olha lá, minha, sua e tua. Pode ou não usar crase. A gente vê esses pronomes bem naquelas dedicatórias, sabe? De livros, dedicatória de dissertação de mestrado, tese de doutorado, que você faz dedicatória.
Agradeço à minha orientadora, a Deus, à minha professora. Então, antes de minha, sua e tua, pode ou não usar crase. Então, ó, ontem na aula fizeram referência à minha tia. Faltando vírgula aqui, ó. Advérbio de tempo, advérbio de lugar. Tem que separar por vírgulas. Ontem. Advérbio de tempo. Na aula, lugar. Fizeram referência à minha tia, com crase ou sem crase. Antes de nomes próprios, femininos, se especificar o nome, leva obrigatoriamente crase, tá? Enviei e-mail à Cristina. Enviei e-mail à Cristina do supermercado. Então, assim, se eu especificar a Cristina do bairro, do meu trabalho, do supermercado, então vai usar crase. Tudo bem? Ainda assim, ó, posso usar ou não crase depois da palavra até. Pedro foi até a piscina. Eu posso usar ou não a crase. Pedro foi até a piscina. Ó. Existem situações que o contexto da frase deve ser levado em consideração para colocar ou não a crase. Até a casa ficou debaixo d'água. Sem crase, pois se colocar a crase, ele estaria indo até a casa, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas até aqui? Não, pronto. Bom, então terminamos crase, tá? Crase são essas as regras, são esses os usos. Vamos falar, a gente ainda tem 15 minutos de aula. Vamos falar um pouquinho sobre regras de pontuação. Então, nós temos aqui o uso da vírgula. A vírgula, ela indica uma pausa na respiração. Só que não é só isso. A gente fala, né, pausa na respiração, quando a gente está ensinando vírgula para criança. Para adulto, a vírgula tem muito mais usos, né? Então, olha lá. Ela tem um uso de separar o vocativo. O que é vocativo? Quando eu chamo alguém, eu evoco alguém. João, vá ao supermercado comprar carne. Maria, venha aqui. Separar termos que possuem mesma função sintática na oração. Olha essa frase é bem interessante, ó. O bêbado chorou, gritou, brigou e, enfim, sossegou. Eu usei vírgula para separar a questão dos verbos, né? Chorou, vírgula, gritou, vírgula, brigou, vírgula, sossegou, né? Então, assim, eu já ensinei para vocês que nunca se separa por vírgulas o sujeito do verbo. Quando eu ensinei lá a análise sintática, nós não podemos separar o sujeito do verbo. Só que aqui tem uma vírgula separando o sujeito do verbo. Alguém sabe explicar o porquê? Isso tá certo, essa vírgula aqui, ó. O bêbado, vírgula, tá certo ou tá errado? Quem responde? Eu acho que está errado, professora. Deveria ser o bêbado chorou, vírgula, gritou, brigou e enfim sossegou.
Não? Não, tá Tá certinho. certo? Lembra que eu não sei, acho que eu falei para vocês sobre a palavra aposto, quando eu ensinei análise sintática? Vocês lembram da palavra aposto? Lembra ou não? Sim, que abre um espaço na oração. Se eu tiro o miolo, sobrar a frase e der sentido, então é um aposto, né? Aposto é o quê? Informação extra, informação adicional. Lembra disso? O que é o aposto? Se eu tirar esse miolo aí, ó, chorou, gritou, brigou, e enfim, se eu tirar todo esse miolo, vai sobrar uma frase com sentido? Sim ou não? O bêbado sossegou. Sobrou uma frase com sentido? Sim, Sim. Então a vírgula tá certa aqui. Por quê? Chorou, gritou, brigou e enfim, é aposto, tá? E eu também poderia falar o bêbado, vírgula, enfim, vírgula, sossegou. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Concordam ou não? Oi? Vocês estão muito quietos aí hoje, hein, gente? Estamos prestando atenção. Uhum. Bom, continuando. Olha aqui outra frase com aposto. A vírgula serve para usar aposto, ó. Caio, irmão de Arthur, veio assistir a palestra. Acabei de falar aqui que é um aposto. Se eu tirar esse miolo, o que sobra? Completa a frase. Caio veio assistir a palestra. Deu certo? Sim, né? Então, esse miolo, irmão de Arthur, é um aposto. Então, o que é um aposto? É uma informação extra, é uma informação adicional. Próximo uso da vírgula. Separar os nomes dos locais de datas. Ó, Vila Velha, vírgula, 30 de março de 2019. Eu poderia falar aqui, ó, Campo Grande, vírgula, MS, vírgula, 16 de maio de 2026. É assim que a gente escreve no início de carta, no início de um ofício, ou lá embaixo, por exemplo, uma declaração, né, um certificado. Campo Grande, vírgula, MS, vírgula, 16 de maio de 2026. Separar orações adjetivas explicativas, ó. A animação que você sugeriu para mim é muito legal. Gente, o que você sugeriu para mim é uma explicação, tá? Mas olha lá, ó, também é um aposto. Se eu tirar esse miolo, a frase que fica, ela tem sentido? Tira o miolo aí para ver se a frase dá sentido. A animação é muito legal. Não deu sentido? Também é aposto, tá? Próximo, separar o adjunto adverbial no início ou meio da oração. Naquele tempo, vírgula, olha lá, havia mais contato entre as pessoas. Para eu ter certeza que é um adjunto adverbial, eu posso colocar ele no fim, ó. Havia mais contato entre as pessoas, vírgula, naquele tempo. Próximo, separar elementos repetitivos, ó. Eu estou com muita.
muita pressa. Então, olha o que você tem ali, ó. Uso da vírgula para separar elementos repetitivos. Vocês sabiam que a vírgula tinha tudo isso de uso, pessoal? Não, Pro. Viu só? Vocês aprenderam o uso da vírgula só quando era criança, né? A vírgula é para dar uma pausa na respiração. Só isso que vocês aprenderam, não foi? Fala a verdade para mim. Sim. Ainda tem mais uso da vírgula, tá? Tô esperando destravar aqui. Ó, separar elementos de uma enumeração. Enumerar. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Meus sorvetes preferidos são os de baunilha, vírgula, coco, morango e chocolate. Vou à feira comprar, 2 pontos. Pera, vírgula, tomate, vírgula, abacaxi e chocolate. A vírgula também é usada, ó, separar termos coordenados assindéticos. Lembra que agora, no início da nossa aula hoje, eu falei sobre oração coordenada sindética. Quem lembra que eu falei lá nas conjunções? Aí eu falei assim para vocês, olha, oração coordenada sindética é quando usa conjunção, tá? E a oração coordenada assindética é quando não usa conjunção. Tudo bem? Pessoal, para separar as orações, me dá só um minutinho, deixa eu só falar um negocinho. Caiu o violão do meu filho aqui. Continuando. Então, assim, o uso da vírgula coordenada sindética usa conjunção, assindética não usa conjunção. Vim, vivem, si. Vírgula, para separar as orações subordinadas, adjetivas, explicativas. Os jogadores de basquete, aí eu estou explicando, ó, que são profissionais, recebem altos salários. Não é todo jogador de basquete, é só os que são profissionais. Também é um aposto, tá? Se eu tirar esse miolo, a frase continua. E indica a supressão de uma palavra, normalmente do verbo. O que é supressão? Quando eu omito. Eu comi uma torta de chocolate. Aí eu usei o ponto e vírgula. Meu filho comeu uma torta de coco. Então, eu omiti toda essa supressão, ó, de uma frase inteira, quase, ó. Meu filho, ó, comeu uma torta, né? De coco. Tá certo? Bom, gente, vou parar aqui por hoje, tá? Alguma pergunta? Momento não. Então, tá certo. Obrigada, Muito professora. obrigada pela participação de vocês. Um bom final de semana. Tchau, Pro. Lembrando Obrigada. que nossa última aula será a semana que vem. Depois tem atividade 2.